Boa noite, eu sou o Walder Maurício, aluno do curso de Segurança da Informação e eu vou apresentar um trabalho do Apex 3 sobre o impacto da indústria 4.0 nas relações de trabalho. Em primeiro lugar, nós temos que falar sobre as revoluções industriais que aconteceram na história da humanidade. Primeiramente, a humanidade ela passou por uma revolução. Ela passou do processo de manufatura para os processos de produção em massa. A primeira revolução industrial aconteceu no ano de 1785, com a criação do terra mecânico. E uma das características é que ele não havia necessidade de mão de obra especializada. A segunda revolução industrial ela já aconteceu na metade do século XVIII. E elementos como maquinários mais modernos, energia elétrica para fins industriais, estradas de ferro para transporte de mercadorias e de pessoas foram elementos que marcaram esse período. Houve também a terceira revolução industrial, que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial e teve como elementos processos administrativos mais eficazes, automatização dos serviços, uso da eletrônica e uso intensivo da tecnologia da informação para apoio e controle da manufatura. A quarta revolução industrial, ela foi primeiramente citada numa feira em Hannover, na Alemanha, e ela promete a integração da internet das coisas, que é IoT, a internet de serviços, que é iOS, e a inteligência artificial e os elementos do sistema cyberfísico. Eu irei detalhar agora os elementos base ou fundamentais da indústria 4.0. Os sistemas cyberfísicos são sistemas mecatrônicos compostos por sensores e atuadores controlados por software que, monitorando uma série de dados, supervisionam e controlam processos industriais, mecânicos, químicos, térmicos, elétricos no campo físico. Eles transmitem informações em tempo real, conectados por meio do espaço cibernético do mundo virtual para o mundo real, permitindo que o mundo real possa atuar no sistema produtivo, seja controlando, reprogramando, acompanhando ou interferindo da forma que for mais conveniente diretamente do sistema produtivo. A IoT é Internet of Things, Internet das Coisas. É quando os emissores ou receptor da comunicação são dispositivos eletrônicos, a partir de objetos inteligentes que possuem a capacidade de processamento juntamente com a capacidade de conexão com a internet. Com isso, abre-se um leque para novos tipos de serviços e aplicações de mercado em massa, como cidades inteligentes. Os smart products são objetos ou equipamentos que possuem a capacidade de processamento juntamente com a capacidade de conexão à internet, podendo ser monitorados, podendo ser controlados de qualquer lugar do mundo. O iOS, Internet of Services, são serviços que são disponibilizados por meio da internet ou internamente à empresa. Nós temos vários tipos de serviço, como Uber, como Airbnb e vários outros serviços que são disponibilizados, como aplicativos de entrega de alimentos, iFood, Uber Eats, dentre outros. Os elementos estruturantes, eles são os elementos que dão suporte à indústria 4.0. E um deles é a automação. O que seria a automação? A automação é a realização de tarefas sem intervenção humana, com equipamentos que funcionam sozinhos e possuem a capacidade de controlar a si próprios, a partir de condições ou instruções pré-estabelecidas. A automação é considerada uma pré-condição para a implantação da indústria 4.0. Pode haver locais onde a automação ela é mista, no caso é interação entre humanos e robôs. O uso de robôs ele tem especial importância quando arrisca o trabalhador e exige grande velocidade
ou precisão da execução, sejam atividades extenuantes ou repetitivas. Porém, podem haver empresas onde não há uso de robô, desde que essas empresas utilizam o Cyber Physical System, que é o CPS, a internet das coisas e a internet de serviço. Existe também, como elementos base, a comunicação M2M, que significa Machine to Machine, que é máquina a máquina. É a comunicação entre duas máquinas ou a transferência de dados a um computador central que pode ser realizado por meio da rede com ou sem fio, por meio de cabos, Bluetooth, telefonia celular ou a internet. E possui 4 etapas, que é a produção de dados, transmissão dos dados, análise dos dados e tomada de decisão. Tem também a inteligência artificial. O objetivo da inteligência artificial é utilizar dispositivos ou métodos computacionais de forma similar à capacidade de raciocínio do ser humano, resolvendo problemas de maneira mais eficiente possível, podendo controlar não só os processos de produção, como também fornecer as sugestões às mais diversas necessidades de decisões. Lembrando-se aqui que o objetivo é ter a inteligência artificial como uma ajudadora e não o homem servindo a máquina. Tem também a computação em nuvem, que é o armazenamento e processamento de dados em servidores localizados em lugares diferentes, podendo ser cidades ou países. Existe também a integração de sistemas, que é o grande desafio da indústria 4.0, pois são desenvolvidos sistemas pelos fabricantes e muitas vezes não há integração entre eles. Então são organizados fóruns, feiras, onde é debatida essa questão da maior necessidade de integração entre os sistemas para que a indústria 4.0 possa ser implantado o mais rápido possível. E também como elemento estruturante, elemento base, há a segurança cibernética, pois é necessário que haja maior segurança contra as invasões à internet ou intranet. É um dos grandes desafios, pois arquivos maliciosos, vírus são ameaças ao sistema. E por isso está havendo pesquisas e novos protocolos de comunicação sendo desenvolvidos, novas medidas de segurança vêm sendo criadas. Agora eu vou falar dos elementos complementares, que são etiquetas RFID, que são dispositivos de radiofrequência que comunicam, por exemplo, quando um produto chega numa determinada fábrica, quando ele sai, tem a localização, tem o QR Code, tem também a realidade aumentada e a realidade virtual. A realidade aumentada ela serve para, por exemplo, digamos que esse meu óculos fosse de realidade aumentada e eu tivesse que fazer uma tarefa na qual eu necessitasse de orientação. Eu teria no meu próprio óculos as informações sem que eu tivesse que ir para outro dispositivo para buscar. Ele é muito útil e pode colaborar muito na questão do humano-máquina. Tem também a manufatura aditiva e a impressão 3D, que são elementos complementares. Daí agora eu vou falar dos impactos nas relações de trabalho da indústria 4.0. As mudanças nas competências exigidas. Novas habilidades. Ela requer habilidades nas áreas como análise de dados, programação, machine learning, manutenção de sistemas automatizados e cibersegurança. É também necessário o desenvolvimento de habilidades interpessoais, porque além das habilidades técnicas, habilidades interpessoais como resolução de problemas, pensamento crítico, colaboração e adaptabilidade tornam-se ainda mais importantes num cenário onde vai ter que conviver humanos e máquinas. Um dos impactos mais preocupantes nessa questão é a automação e substituição dos empregos. Quem mais vai sofrer nessa questão são aqueles que fazem trabalhos de tarefas repetitivas e previsíveis. Isso pode levar à substituição de certas funções,
o emprego por máquinas e algoritmos, especialmente nas tarefas de baixa qualificação. É um dos desafios, porque pode ser uma forma de desemprego estrutural e requer a requalificação da força de trabalho para se adaptar a novas demandas. Vai aumentar a necessidade da colaboração humano-máquina, porque a integração de robôs e sistemas autônomos nos locais de trabalho requer uma nova dinâmica da colaboração entre humanos e máquinas. Os trabalhadores vão precisar aprender a operar em um conjunto de sistemas automatizados, aproveitando suas capacidades, enquanto mantém o controle e supervisiona as operações. Uma das características que hoje, em fase ainda de implementação, mas que nós já vimos bastante após o cenário da pandemia, foi a flexibilização, a flexibilidade e o trabalho remoto. Porque com a conectividade avançada, possibilidade pela indústria 4.0, permitiu uma maior flexibilidade do local de trabalho. Muitas tarefas puderam ser realizadas remotamente, permitindo trabalho remoto e horários flexíveis. Isso beneficia, em muitos casos, os trabalhadores, porque oferece um maior equilíbrio entre a vida profissional e vida pessoal, mas também ele apresenta uma série de desafios de segurança cibernética e gestão de equipe de pessoas. Um dos lados bons da automação é que a automação e a robótica elas podem reduzir o número de acidentes de trabalho em ambientes perigosos. Isso vai melhorar a segurança dos trabalhadores, mas a introdução de novas tecnologias também pode criar novos riscos à saúde. Muitas vezes as pessoas, por ficarem diante de dispositivos, elas criam problemas ergonômicos, podendo ter problemas de coluna, problemas no quadril, problemas nos quais a pessoa não tem uma forma de trabalho por ficar muitas vezes muito tempo sentada, muitas vezes em posições impróprias, e acaba ocasionando esses problemas da saúde. É também um dos impactos que merece atenção. O profissional da indústria 4.0 vai requerer criatividade, porque ele vai precisar trazer ideias inovadoras para melhorar os processos e estratégias, terá que ter flexibilidade para se adaptar às mudanças, inteligência emocional para lidar com os conflitos, opiniões diferentes e momentos de crise. Vai precisar também agilidade, porque isso sem impactar a qualidade do trabalho. Análise analítica, saber interpretar e gerar insights pela análise de dados e métricas. É um profissional que vai precisar ter a autocapacitação, buscar aprender, fazer cursos que tire certificado em poucas horas, meses, semanas. É necessária essa contínua autocapacitação. Vai precisar ter liderança, que é uma das competências necessárias nessa indústria 4.0. A cooperação, uma visão ampla, e vai precisar nem que sejam conhecimentos básicos de empreendedorismo, robótica, segurança da informação e direito, devido às questões de Lei Geral de Proteção de Dados, pois vai estar lidando toda hora com dados. Os impactos sociais e econômicos que merecem atenção é que pode gerar uma disparidade muito grande entre os trabalhadores qualificados e não qualificados. E isso irá requerer políticas de inclusão e apoio para evitar essa exclusão digital. Os governos eles vão ter que abrir os olhos e passar a oferecer cursos, qualificação ao trabalhador. E também o que pode acontecer é uma redistribuição geográfica do trabalho, com empresas buscando talentos em regiões e países diferentes, podendo afetar potencialmente as economias locais. Outro desafio é que a automação generalizada
ela levanta questões éticas sobre o impacto na distribuição de renda, pois muitas pessoas, estima-se que cerca de 70 a 80% das profissões existentes hoje deixarão de existir. A privacidade dos dados e a exclusão digital. Estas são as questões éticas que traz junto com a indústria 4.0. É necessário garantir que os benefícios eles sejam equitativamente distribuídos e que os direitos dos trabalhadores sejam protegidos. É um desafio muito grande. Qualquer pessoa que ouve falar da automação da indústria 4.0, ela tem medo da inteligência artificial. Isso gera um medo quase que global, pois estamos diante de uma nova forma da revolução industrial, pois ainda sabe-se muito pouco além do que foi previsto pela teoria. A academia produziu pouco material e o público ainda não consegue mensurar os impactos que ele pode sofrer. Um dos lados bons do avanço dessa tecnologia é podemos ter energia mais limpa, podemos ter dessalinização da água por um preço mais barato e mais acessível, assim fazendo com que o problema da escassez de água, que é global, água potável, possa ser solucionado. Nós temos também o uso na agricultura pode gerar uma maior produção, eficácia e eficiência na produção de alimentos, porque o uso de drones que podem, na chamada aeroponia, que pode produzir chuvas, pode regar os alimentos. O trabalhador rural não vai precisar se desgastar tanto, ele pode ser apenas alguém para monitorar como funciona a sua produção. E também, segundo eles, vai ter um aumento no incentivo ao consumo de insetos, que dizem que há mais proteínas do que na carne bovina. E quanto ao Brasil, é necessário que haja um avanço tecnológico no Brasil para que o nosso país possa ser competitivo no cenário global. É necessário modernização do parque industrial, é necessário melhoria na infraestrutura, melhoria na educação para que os novos profissionais possam ser capacitados e, com isso, a nossa indústria venha a ser competitiva e que hajam políticas públicas em direção ao progresso, que o país se adapte com leis, normas e regulamentações que desburocratize muitas das questões que travam a nossa indústria nacional. O Brasil, nos últimos 40 anos, sofreu uma espécie de desindustrialização e neste novo paradigma global é necessário que possamos nos posicionar, porque senão ficaremos para trás. E numa economia onde o recrutamento de profissionais pode ocorrer de qualquer lugar do mundo, isso pode gerar uma maior ainda desigualdade social e que o brasileiro não está preparado para enfrentar os desafios que o futuro reserva.